Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando mais um lindo trabalho para que estejamos alcançando algo de melhor. Sempre pedindo proteção a José de Mococa, né? Todas as vezes a gente tem que fazer esse grande pedido a esse nosso grande irmão que nos acolhe na nossa casa de caridade, né? José de Mococa, esses mentores espirituais, esses espíritos de luz. Porque, gente, ser trabalhador na casa de caridade não nos difere de quem assiste ou vê na casa de caridade. Tanto é que a gente lê as obras de André Luiz e vê que as condições dos espíritos que ali são trabalhadores são realmente espíritos que estão melhores espiritualmente, interiormente, não é verdade? Ou seja, não necessariamente um trabalhador de uma casa espírita, quando desencarnar, vai ser um trabalhador dentro de uma casa, de um lugar maravilhoso, divino, como o nosso lar, como a colônia do José de Mococa. Por quê? Porque a gente precisa estar melhorando-nos a nós mesmos primeiramente. E como somos agraciados por ter essa oportunidade. E aproveitá-la principalmente, né? Porque ter é a mesma coisa que ter um prato na nossa frente ali de alimento, de comida, e comermos somente um terço desse e não nos alimentarmos o suficiente. Para nos alimentarmos do processo em que a espiritualidade nos coloca aqui, temos que estar diante das dificuldades inteiramente disposto a melhorar, sempre nossos orgulhos, nossas vaidades, nossa prepotência e tentar alcançar algo de melhor. E como sabemos, sempre meu papai dizia, na verdade, seu Saulo sempre falava isso, nós vamos à casa de caridade sim para curar a matéria, mas o primordial é a cura do espírito, é curar a nossa alma. Por quê? Porque a matéria é perecível, lógico, ela não morre, ela volta à natureza novamente, do qual viemos, do qual voltaremos, mas estaremos deixando essa composição de corpo de matéria para adquirirmos outros corpos de matérias, né? Só que mais sutis em outros planos espirituais. Então esta é a ideia, meus irmãos, é melhorarmos a essência, a centelha divina do Criador, que hoje adquire a individualidade, para crescermos, para evoluirmos e darmos o melhor de nós, né? Hoje quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Sandra, ela veio na corridinha, na maratoninha, né? Correndo. Hoje ela vai falar sobre amor, tá bem, gente? Então vamos aproveitar, vamos viver cada ensinamento, porque cada irmão que nos passa ensinamento é importantíssimo. Gente, só para avisar um pouquinho, antes dela começar, se me dá uma licença, alguns segundos, desculpa até atrapalhar, parabenizo a todos que gravam, a todos que estão na divulgação, porque o que acontece? Essa semana eu fui bafejado pela maravilha de ouvir de uma pessoa duas pessoas que estão assistindo o YouTube porque estão doentes, nem da casa participam, assistem às palestras e estão melhorando dos momentos de tristeza e depressão que são em suas áreas. Olha a importância, gente, olha a importância desse trabalho, né? Olha a importância que temos. Todo o trabalho na casa de caridade é importantíssimo, é por isso que eu sempre pondero, por isso que eu sempre falo aqui, por isso que eu quero sempre divulgar, por isso que eu sempre falo para melhorar, para a gente crescer. Por quê? Porque é importantíssimo e foi alcançado a misericórdia divina para essas pessoas, e estão alcançando, né? Então parabéns a todos, não poderia deixar de passar isso em branco, né? Então fique à vontade para falar sobre o amor. Tem gente que consegue falar ali quietinho. Eu não consigo, meu cérebro precisa, quando eu me mexo, meu cérebro movimenta e flui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Preciso só de um golinho de água. E a gente começa o nosso diálogo. Oi, Lê, tudo bem? Para a gente dar início, boa noite, todo mundo. Não deu para a gente se apertar, se abraçar, mas vai dar daqui a pouquinho. E para a gente começar o nosso diálogo de hoje, eu gostaria que a gente comece, antes de qualquer coisa, nos trabalhando para deixar as correrias do lado de fora, as aflições, as preocupações, aquele parente doente, aquela conta que ficou em cima da mesa, aquela preocupação profissional, aquela dor na unha encravada, que a gente deixe para fora, porque esse instante é o melhor das nossas vidas.
O melhor momento das nossas vidas não é o que passou, nem o que virá. O melhor é agora. Independente de como ele esteja, independente de como ele chega. É a oportunidade que a vida nos apresenta de fazer o nosso melhor. E aqui nós nos encontramos para isso. E para fazer o nosso melhor, a primeira coisa que a gente precisa para trabalhar a nossa fé em Deus, na vida e em nós mesmos, é ter consciência de que Deus não está sentado num trono de ouro, esperando a gente chegar do outro lado para nos julgar. Para colocar o dedo na nossa cara e dizer o que é que você fez na sua encarnação e os erros que você cometeu. Deus está inserido no universo como um todo. É bondade suprema, é amor supremo. Nos ama, nos quer bem, independente das nossas falhas. E aí, pensando nisso, antes de iniciar o nosso diálogo, eu abri o livro Pão Nosso e saiu uma lição de título Sacudir o Pó. Então, a gente vai ler, sacudir o nosso pó, mas antes de qualquer coisa, Deus não julga, Deus não pune, Deus não está nos esperando para cobrar o que foi que você fez, o que foi que você fez do seu irmão, e aí como é que é você? Não. Deus não é esse Deus de exército que está com a sua espada e nos esperando com aquele olhar rígido e duro. Não é isso. Nós estamos aqui para conversar e para dialogar sobre o amor, sobre a vida, sobre a beleza da encarnação. E podem ter certeza que todos nós estamos mergulhados no amor profundo, infinito e magnífico. É em busca desse amor que a gente aqui se encontra hoje, para aprender, para falar sobre ele e para trocar amor, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então a lição se chama Sacudir o Pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Foi dito por Jesus, está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializavam o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar, de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do ferimento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hospitalidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo, a nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então a lição, sacudir o pó, ao meu olhar, nos convida a que aquelas dores do dia a dia, aquelas aflições, aqueles problemas, aquelas dificuldades,
Aquelas dores que batem à nossa porta e batem na porta de todo mundo, gente. Porque nós estamos aqui para nos melhorar, para nos reconciliar com quem fomos. Não na palavra de pagar dívidas, mas nos reconciliar. A gente se reharmonizar com aquela pessoa que fomos e sermos melhores a cada dia. E dentro dessa proposta de sacudir o pó se faz, como a própria lição diz, quando a gente se depara em meio a situações dolorosas, ou que aparentemente para a gente é doloroso, quando a gente vai em busca de algo, quando a gente vai em busca de alguém que a gente colocou por vezes uma expectativa muito grande e a resposta não é exatamente o que a gente esperava, então a gente costuma dar as costas, ou não, às vezes até ficamos ali e nos lamentamos, ficamos lamuriando, a gente fica reclamando, a gente fica debatendo e a gente fica procurando alguém para lamentar e fermentar aquela situação. E olha, meus amigos, é uma atitude muito infantil, mas que carregamos conosco, porque estamos no aprendizado constante na vida. O Sola nos falava muito que a gente precisa caminhar do mais para o mais, do positivo para o positivo. E lendo essa lição, eu estava lembrando disso. Mas o que danado é o mais para o mais? O mais para o mais é escolher que estrada a gente quer seguir. Porque a gente chega num ambiente que tem 10 pessoas. 8 são amorosas com a gente. 8 vibram pela nossa presença. 8 mostram um sorriso de felicidade por nos ver chegando. E 2 são indiferentes. Um deles pode estar se sentindo mal. O outro pode nem ter percebido que a gente chegou. E ao invés de olharmos para os 8 que nos querem tão bem, a gente se preocupa com aqueles 2. Por que não me viu? Por que não me deu atenção? Por que não sorriu? Por que não veio me cumprimentar? E a gente não consegue parar por um instante e pensar, será que esse meu irmãozinho não está com problema? Será que esse meu irmãozinho hoje não está num bom dia? E a gente fica tão preocupado com aqueles 2 que não consegue confraternizar com aqueles 8 que estão nos esperando, ávidos pelo nosso carinho, ávidos por um abraço, ávidos por um afeto, para troca de aprendizados, para troca de carinho. Quantas vezes na vida as nossas dores serão e são amenizadas simplesmente por um abraço, simplesmente por um telefonema, simplesmente por um sorriso mesmo distante. Não deu para chegar perto porque a hora era corrida, mas a gente deu um sorriso, então a pessoa me viu e aquilo já vale por horas de conversa muitas vezes. Em quantos momentos a gente tomar um cafezinho com uma pessoa querida não faz uma diferença danada no nosso dia a dia? A gente às vezes sai de casa, ou está em casa, ou está em momentos de tristeza, de preocupação, de angústia, de dor física mesmo, que o corpo dói, de preocupações, mas às vezes recebe o telefonema de alguém, às vezes recebe uma mensagem carinhosa de alguém, às vezes recebe um abraço inesperado de alguém, e aquela pessoa que teve aquela atitude não tem noção do que fez nas nossas vidas. Tem um livro chamado Recordações da Mediunidade. Vou pegar para vocês verem na capa dele, que vale muito a pena. É esse daqui, de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. É a Ivone falando sobre as lembranças que ela tinha das suas manifestações mediúnicas. É um livro gostoso de ler, muito pedagógico. Ele tem uma linguagem muito simples,
Mesmo que a gente não estude tanto a doutrina espírita, dá para entender. Mas tem umas passagens muito interessantes aqui que ela fala o seguinte. Ela tinha uma mediunidade extremamente aflorada e ela desdobrava com muita facilidade. Então ela se via em algumas situações que ela estava fora do corpo. E isso era muito constante, muito presente. Ela tinha várias mediunidades muito afloradas. E com toda essa mediunidade atrelada às responsabilidades que vieram de outras existências, em vários momentos ela se via em situações de perigo mesmo. E aí ela conta que em vários momentos ela se vendo nessas situações de perigo, ela olhava no derredor e tinha um espírito que ela não conhecia, que ela nunca tinha visto. E ela conhecia muito de perto os mentores, os anjos de guarda que estavam em volta dela. Então ela olhava e ela via um espírito que em meio a tudo aquilo ela conseguia perceber que era uma pessoa muito boa. E que estava ali no intuito de auxiliá-la. E ela não entendia o porquê daquilo. Naquele ambiente, aquele espírito chegou. Outras situações, ela via espíritos assim em várias situações da vida dela. Ou seja, eles a acompanhavam. Uma época era outra época era outro. Outras épocas eram mais de um. E ela ficava intrigada de quem era aquele espírito. Com o passar do tempo, e com toda essa mediunidade, ela conseguia ir se aproximando dele. E a partir dessa aproximação, ela passava a saber quem era aquele espírito. E, gente, eu fiquei muito surpresa quando li, e ela contando que eram espíritos que gostavam, que tinham muito amor, não exatamente por ela, mas por pessoas que ela socorreu, por pessoas que ela ajudou, encarnados e desencarnados. Ou seja, ela, que era uma pessoa emocionalmente, tinha uma ótima maturidade, tinha uma mediunidade muito aflorada, então ela olhava para as pessoas com empatia, ela olhava para os outros se colocando no lugar dele, tanto fosse encarnado ou desencarnado, porque são pessoas, só sem a veste física, mas com as mesmas necessidades que a gente, as mesmas dúvidas, são iguais a gente, só que sem essa vestimenta, então a gente não enxerga, é só isso. E em meio a isso, ela socorria várias pessoas que ela via na frente dela. Ela conta, inclusive, que quando ela estava sempre em casas muito grandes, que eram como sítios, e os pais dela, como já eram espíritas, eles tinham o hábito de recolher pessoas na rua. Então eles recolhiam e levavam aquelas pessoas para casa. Então tanto ela quanto os irmãos viveram muito acostumados a cuidar de morador de rua, porque o pai levava para casa. Então eles tinham o hábito de dar banho, arrumar o cabelo, cortar a unha, dar comida, servir mesmo aquelas pessoas. E foi um desprendimento que ela foi aprendendo desde criança. E aquilo ela levou para a vida inteira. Então, e ela conta que tinha espíritos que estavam lá socorrendo ela, ajudando nos momentos de necessidade. Com o passar do tempo, ela passava a entender de onde eles vinham. Eram espíritos protetores daquelas pessoas que eram moradores de rua, que ela ajudou com tanto carinho e tanto afeto, que despertou naquele espírito que até então era protetor, despertou um amor por ela. A ponto de ter situação dela perceber, por exemplo, espíritos infelizes ao lado de alguém. E ela começava uma corrente de preces, porque ela tinha, assim como o Divaldo e certamente vários outros, um caderninho em que ela anotava o nome das pessoas necessitadas. Então ela começava a ouvir alguma situação e mesmo se as pessoas saberem, ela ia, anotava o nome e começava a fazer preces. Essa pessoa era socorrida, ou às vezes ainda nem acontecia o socorro completo, então continuava sendo um irmão com ódio daquele outro.
Só que mesmo ele tendo ódio por aquela pessoa, conseguia ter amor e respeito por ela. Por quê? Por conta das preces que ela fazia. Por conta do querer bem. Por conta do seu momento de recolhimento, em busca do bem-estar do outro, ela fazia aquela prece. Onde eu quero chegar com essa fala? Eu quero chegar, como está falando a lição de sacudir o pó, eu quero chegar dizendo que todas as nossas atitudes, elas têm um desencadeamento muito maior do que a gente consegue imaginar. O simples fato da gente fazer uma prece por quem quer que seja no sentido de fazer uma prece, não simplesmente porque aquela pessoa é meu parente consanguíneo, mas fazer uma prece porque foi alguém que eu ouvi falar que está precisando. Foi alguém que eu soube que, infelizmente, no momento de desespero, cometeu suicídio. Foi um parente do amigo do não sei quem que desencarnou. Ou alguém que está vivendo um momento moralmente infeliz. Alguém que está vivendo um momento que se encontra num leito hospitalar. Alguém que está vivendo um momento de depressão, de síndrome do pânico. Quando a gente... O que a Ivone vem mostrar? Que quando a gente faz uma prece, qualquer atitude que seja de prece, dar um abraço é uma prece. Dar um carinho, trocar um afeto, acolher qualquer situação e qualquer pessoa é uma prece. É uma prece das mãos que servem. A gente, por vezes, fica imaginando que prece é parar e falar: Pai nosso que estás no céu. E não é bem assim. Prece é tudo que o nosso coração expressa com amor, com bem-querer, com sinceridade. Isso é sempre uma prece. Aí, vocês podem estar pensando, você está falando isso porque você não sabe o meu dia a dia. Você não tem noção do momento que eu estou vivendo, de com quem eu estou vivendo, das coisas que eu estou enfrentando. Não existe nenhum problema, não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhum dissabor que não seja abrandado com uma prece. Não existe. Não existe. Isso, gente, é fato. Não existe. Mas uma prece feita por um coração que ama, por um coração que quer bem, por um coração que se trabalha para ser melhor. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós somos anjos nem santos. Mas a gente tem os caminhos, as diretrizes. Nós temos um mapa que nos mostra que caminho a gente seguir para trabalhar esses ódios, essas mágoas, esses rancores, que são verdadeiras amarras que nos prendem e não nos deixam caminhar. O Sola, novamente falando dele, tinha uma fala que dizia o seguinte: a gente pode trabalhar tanto, nos autotrabalhar, que temos a possibilidade de nos tornarmos gigantes, mesmo que seja um gigante na terra de Pigmeus. E é uma fala com todo respeito, como ele sempre teve por tudo e por todos, com todo afeto, mas imbuído de muito amor. O que essa fala quer dizer? Independente dos outros ao meu derredor, independente do que o outro faz, independente do que o outro pensa, independente de se o outro gosta ou não de mim, a responsabilidade pelo meu crescimento e pelo meu desenvolvimento é minha. Cada um de nós somos os nossos construtores. Nós somos os construtores de nós mesmos. Mas, como a natureza divina e o mundo é perfeito, nós temos uns aos outros para nos acolher, para nos querer bem, para nos apoiar, para buscarmos uns aos outros. Então, meus amigos, não tenhamos no nosso íntimo
o sentimento de solidão. Não guardemos no nosso íntimo o sentimento de que estamos ilhados em meio ao mundo. Porque a gente está vivendo uma era que é bem por aí. Existem pesquisas científicas feitas em universidades muito renomadas, no sentido da integridade daquelas pesquisas, que mostram que quando a gente fica navegando no Facebook, nas redes sociais, rapidinho, a gente entra numa tristeza e numa sensação de não pertencimento, porque a gente está na geração que sorri, congela o sorriso, tira uma foto e dispara para o mundo, mostrando que é perfeito. Só que em paralelo a isso, nós temos a oportunidade, somos convidados a olhar a isso e dizer, não é isso que eu quero. Não nos iludamos achando que alguém tem uma vida perfeita. Ninguém é obrigado a vir para a gente e nos contar o seu dia a dia e não nos interessa. Não nos interessa. Mas que paremos e raciocinemos, meus amigos. Todos nós aqui estamos para burilar aquela pessoa que fomos até ontem. Esse burilamento traz dores, esse burilamento traz dificuldades, esse burilamento por vezes traz medos, traz aflições. Mas é nesses momentos, são nesses instantes que a gente precisa se acolher e se amparar com aquelas pessoas que a gente confia, com aquelas pessoas que a gente ama e com aquelas pessoas que a gente tem respeito. Porque esse ponto também é muito importante. A gente não tem o porquê sair contando do nosso eu para todo mundo, porque cada um é uma individualidade, cada um vive um momento, e se o outro não quer nem saber, ele tem esse direito. Existem no nosso derredor muita gente que não gosta da gente, e é um direito que ele tem. Enquanto cristãos, enquanto trabalhadores do bem, pelo bem e para o bem, a responsabilidade de ser melhor é nossa. A lição de sacudir o pó estava dizendo da importância de, em vários momentos, a gente aprender a silenciar. Quando um não quer, dois não brigam. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ouvir tudo calado e ficar quieto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem momentos que o diálogo não se dará. Existem momentos que é de briga, que é de discussão. Não é aquela hora de você sentar para conversar. Dá um passo para trás, respira, deixa a coisa fluir e em outro momento, senta com a pessoa e conversa. Antes disso, fazer uma prece. Tem uma história acontecida, quem contou pra gente foi um Neymer, que já retornou à paz espiritual. Era um senhor muito simpático, que conviveu com a gente, que fazia palestra, era muito amigo do Sol. Ele contava uma história que eu já contei e vou repetir porque eu acho muito válida. Ele conta que estava na casa espírita com o Chico, durante uma reunião, e aí em meio àquela reunião, o salão lotado, veio uma senhora e veio falar com o Chico. Pediu que ele a atendesse, que ele desse um passe. Ele a atendeu, conversou com ela, colocou ela no primeiro banco, falou, fique aqui, que quando terminar a reunião, eu vou te dar um passe. E assim aconteceu. As reuniões lá terminavam muito tarde. Quando a última pessoa saiu, o Chico foi até aquela mulher e deu um passe. Os trabalhadores ficaram indignados, porque não é bem assim. Como no meio de tanta gente, gente doente, gente com deficiência, gente com câncer terminal, Chico, você não falou. E essa mulher, você atendeu? Como que foi isso? Por que você fez isso? A resposta dele foi a seguinte:
essa senhora teve uma discussão com o marido, ele teve vontade de dar um murro nela, não deu. Mas a vontade dele direcionada provocou um corte espiritual nela. E ela estava com um sangramento muito intenso. Ninguém via, porque era espiritual, mas estava se dando. E o Chico, com toda aquela mediunidade, viu o que estava se passando e a acolheu e a assistiu. Quando o Neymer terminou a palestra, alguns de nós foi conversar com o Sol a esse respeito, e ele falou o seguinte: como que ele foi dar um soco, não deu, mas pela vontade conseguiu machucá-la a esse ponto. E foi o seguinte: isso se deu porque estava havendo uma discussão entre os dois. Os dois estavam na mesma sintonia. Se os dois não estivessem na mesma sintonia, isso não teria acontecido. A vibração que eu mando, seja ela qual for, ela só vai chegar se ela encontrar reciprocidade do lado de lá. Tem uma lição também no livro Pão Nosso falando da paz. E essa lição fala que onde a gente vai, a nossa vibração chega primeiro. E nesse caso especificamente fala da paz. Fala que quando a gente vai num lugar, se a nossa vibração for de paz, a gente chega, aquela nossa vibração chega primeiro e vai procurar ressonância naquele ambiente. Encontra a paz e essa paz é devolvida para mim, multiplicada a minha paz com a paz que encontrou. Se não tiver, ela retorna para mim, porque essa vibração é minha. Então, com essa lição de sacudir o pó, eu gostaria que ficasse com cada um de nós o pensamento e a ideia da responsabilidade que nós temos em pensar nas nossas vontades, direcionando a nossa vontade. Vejam que esse casal não teve uma briga braçal que as pessoas conseguissem perceber. Mas as suas vibrações foram tão deletérias que causou isso. A gente não sabe também como é que o homem está, porque só a mulher tinha ido no centro e só dela foi feito esse tipo de comentário. Mas para que a gente veja as construções que fazemos o tempo todo, as construções que fazemos nas nossas vidas, e ela é nossa. Tudo que a gente manda é nosso. Tudo que vai é nosso. E retorna para a gente. Então, meus amigos, independente do que a gente tenha em casa, na rua, em todos os ambientes, vamos construir na nossa individualidade um cristão verdadeiro. Na consciência de que cada um de nós somos os construtores de nós mesmos. Não queremos cobrar de quem convive conosco ser A, ser B ou ser C. Sabe? Não vamos cobrar de quem convive conosco que também esteja aqui. Que também venha. A reunião é muito legal, você tem que ir. Você tem que participar. Como assim você não vai? O outro tem o direito de não querer. O outro tem o direito de dizer não. A gente não tem o direito de usar de violência com ninguém. A gente tem a obrigação de educar os nossos filhos. É uma responsabilidade que nós temos a obrigação de seguir uma doutrina, de aprender os princípios e de estar ali sim. Se nós fizermos isso com os nossos filhos, nós vamos ter menos delinquente na rua e menos adolescente revoltado, querendo fazer um monte de loucura porque faltou base. Essa base a gente tem a obrigação de dar. O que eu estou dizendo é da nossa responsabilidade perante, especialmente os adultos que convivem conosco. Porque às vezes a gente vem a uma casa de caridade em busca de paz
E a gente não encontra essa paz porque a gente está preocupado que o outro tinha que fazer. Ou preocupado o outro tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é. É o momento de cada um. Vamos nos preocupar e cuidar primeiro de nós. Se a gente estiver bem, se a gente estiver fortalecido, se a gente tiver aquela fé que independente da tempestade que surja nas nossas vidas, eu tenho certeza de que tem um anjo de guarda muito bom. E eu tenho certeza que tenho plantado o melhor. Se eu plantei o melhor, se eu tenho consciência de que existe, de que a vida é pura harmonia, eu não tenho por que entrar em desespero. Não tenho. Disseram que vai cair um avião na sua cabeça. Que caia. Que caia. E na hora eu vou sofrer. Na hora, se não tiver outro jeito. Não adianta a gente ficar aqui agora preocupado como vai ser o Natal. Como vai ser o Natal, eu já estou preocupado. Não adianta. A única coisa que vai acontecer é que eu não vou viver o dia de hoje. E quando chegar o Natal, eu já vou ter tantas outras preocupações mais na frente que não vivo aquele momento. O melhor momento das nossas vidas é o agora. A melhor oportunidade é agora. A melhor prece da minha vida eu vou fazer agora, porque é esse instante que a vida me chama. Então, o que é se melhorar para não guardar mágoa? É se trabalhar para a gente brigar menos, independente de quem esteja ao nosso lado. Brigar menos. Se trabalhar para ter menos violência no nosso derredor. Nós somos individualidades. Nos trabalhemos para menos mágoa, menos raiva, menos ódio, menos violência, menos desamor, mais abraço, mais prece, mais carícias, mais beijo, mais querer bem. Quando vem aquela inveja que é humana, a gente para e faz uma prece. Fala, meu Deus, e faz uma prece por aquele irmão. E pede, me perdoe por esse sentimento tão pequenininho, mas que eu ainda tenho. Mas estou trabalhando para ele ir embora. Ele vai embora, mas uma hora ele vai embora. Isso faz parte da nossa maturidade. Não falar isso, mas termos consciência das nossas fragilidades. Todos nós temos. Todos nós temos. Faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso ser. Mas também faz parte do nosso ser trabalhar por aquilo. Dizer, inveja a essa altura da vida. Poxa, a vida não cabe mais. Vou fazer uma prece. Não precisa ficar se chicoteando, se lamentando, reclamando, chorando. Ai, agora, meu Deus, eu tenho inveja. Não, não. Agora é um instante melhor. A inveja foi há um segundo atrás, já é passado. Agora, nesse segundo, não quero mais isso. Não faz mais parte de mim. Aquela briga pesada que eu tive ontem faz parte do passado, não quero mais. Não quero mais. Mas não sei o que fazer, porque meu coração até vibra de pensar na pessoa que eu briguei. Não sabe o que fazer? Sabe. Prece. Prece. A prece que acalma, a prece que alenta, a prece que cura. Que através disso surge um amor puro, sincero e verdadeiro a cada um de nós. Agora a gente vai encerrar com uma prece. Falei tanto de prece rapidinho, tá? Vamos encerrar com uma prece, mas é o seguinte, prece sentado, cada um no seu lugar também não rola. Tem que ser prece de pé, de mãos dadas. Quem filma fica pensando que sacanagem, mas faz parte, viu? Gente, de pé. Vamos vir pra cá, todo mundo? Pra gente dar as mãos? Meus amigos, na noite de hoje, falando de amor, falando de sacudir o pó, falando de nos trabalhar para sermos melhores. De mãos dadas, todos acolhidos, todos queridos, que o amor faça parte das nossas vidas, com os olhos abertos ou fechados, mas com as portas dos nossos corações abertos, vamos dizer, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Senhor, José de Mocota, patrono desta casa, Jesus, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, que essa prece eleve-se até vós. E a nós que aqui nos encontramos seja devolvida como uma grande chuva de pétalas de rosas, imantadas de paz, de harmonia, de coragem e de muito amor. Coragem de caminhar, coragem de estar sempre de cabeça erguida. Somos válidos, somos importantes, somos peças fundamentais da engrenagem da vida. Temos certeza, existe muito amor a benefício de cada um de nós. A nossa presença aqui na Terra se faz por conta de muito amor, que esse amor nos impulsiona a ser melhores e nos impulsiona a ter coragem de viver, coragem de caminhar e coragem de ser melhores. Sempre. A gente encerra com um abraço. Vamos estourar o horário. Já estourou? Quase estourou. Deus né, gente? A gente precisa exercitar mais o abraço. A gente precisa exercitar mais, fazer prece de mãos dadas, sentir o calor do outro, é sempre bom. Na noite de hoje eu quero agradecer profundamente pelo carinho de vocês, pelo respeito em me ouvir, pelo respeito ao convite para a gente fazer uma prece de mãos dadas. Essa casa está sempre de portas abertas, não é, Rafa? Sempre, sempre, todos nós somos sempre muito bem-vindos, muito queridos, e toda vez que chegamos aqui é uma festa, só pelo fato de estarmos aqui. Então, boa noite, obrigada por estarem no horário, gente.